Em 2012, quando a Casa dos Pesquisadores Brasileiros na Antártica pegou fogo, a Estação Almirante Comandante Ferraz precisava ser construída o mais rápido possível, para pelo menos tentar amenizar os problemas causados à pesquisa brasileira. Mas como construir em um ambiente tão remoto, com tantas necessidades técnicas envolvidas? O Brasil, em 2013, lançou um concurso internacional onde concorreram países como Alemanha, China e Índia, de muita experiência, mas quem venceu foi o Brasil. O Estúdio 41 de Curitiba apresentou um projeto que não apenas tratava das necessidades envolvidas, mas também dialogava muito lindamente com a paisagem. Mas como é construir em um ambiente como esse? Quais as normas necessárias? Quais as necessidades técnicas das estruturas para um ambiente de menos 80 graus e ventos a mais de 120 km por hora? Como fazer para prevenir que novos incêndios aconteçam e, ao mesmo tempo, ter tecnologia suficiente para geração de energia limpa e cuidado com o lixo, por exemplo? Essas são questões respondidas pelo arquiteto urbanista Emerson Vidigal, sócio do Estúdio 41 e doutor pela USP. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Em breve, o Código de Cultura terá um podcast que trará trechos exclusivos de todas as entrevistas do canal. Queria agradecer a sua presença aqui no Código de Cultura, né? E é um motivo muito especial até da sua presença, né? Porque se trata da Estação Comandante Ferraz na Antártica. Então, é um projeto bem diferenciado, assim. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu vou falar um pouco de uma linha do tempo, assim, né? Em 2013, houve esse concurso de arquitetura promovido pela Marinha do Brasil com a organização do IAB do Rio de Janeiro. E isso foi no primeiro semestre de 2013, né? Lá por abril, maio, sai o resultado e a gente tinha conseguido vencer a competição e a partir dali a gente assinou o contrato. Quando divulgaram o edital, né, lançaram a ideia de fazer o concurso, a gente já se interessou, achou que era um tema muito curioso de trabalhar para arquiteto, muito distante também da nossa realidade, nenhum de nós nunca tinha ido à Antártica. Nós ficamos curiosos mesmo para tentar entender melhor a questão, né, de o que seria a arquitetura na Antártica, como que isso funcionaria, quem que já fez projeto lá, que escritórios que já trabalharam, né, que arquitetos que já trabalharam lá e que tipo de arquitetura que eles tinham desenvolvido. Então, foi um trabalho de pesquisa ao longo de um mês e meio, na época da elaboração do projeto para o concurso. A gente entregou o trabalho com uma equipe muito boa, sabe? Não só do Estúdio 41, mas com o pessoal de engenharia, uma equipe multidisciplinar bem interessante aqui de Curitiba, vários profissionais da área de conforto, da área de segurança, da área de estrutura, né? Então foi uma discussão bem rica ao longo desse um mês e meio de projeto no concurso. Quando saiu o resultado, que a gente venceu o concurso, a gente ficou bastante surpreso também. Não que a gente achasse assim, não temos chance, é muito concorrido e tal. Mas porque a gente tinha uma baixa expectativa mesmo, a gente nunca tinha feito projeto naquele contexto, alguns escritórios de arquitetura que participaram eram internacionais, já tinham feito bases para outros países, né, lá na Antártica, então estou muito feliz e surpreso assim, com o resultado. E aí foram alguns meses bem intensos, a primeira fase do projeto executivo a gente entregou com 5 meses de contrato, foi muito rápido, para um projeto dessa complexidade, projeto executivo com uma equipe de engenharia da AFA Consult, que é lá de Portugal, e com a ajuda de algumas figuras-chave nesse processo que eram engenheiros, pessoas de empresas que já tinham a experiência de trabalhar no contexto da Antártica. Então, a gente conheceu um pessoal da Alemanha, um pessoal que tinha já feito outras estações, né? E com isso a gente procurou aprender essas pessoas, né? Tentar conseguir o máximo de informação possível assim com elas. De 2013 até 2015 esse projeto foi sendo desenvolvido, foi licitado, até que
ele passou por 3 etapas de licitação internacional para escolher a empresa construtora. E na última dessas etapas ficaram três companhias construtoras, uma da Finlândia, uma do Chile e uma da China. E os chineses venceram com a melhor proposta e, a partir de 2016, começaram a fazer a construção, né, lá na Antártica, 2015 para 2016. E aí, no meio desse processo, foi interessante, porque a gente até esse momento não tinha visitado lá o lugar ainda, né? A gente tinha feito projeto executivo, convivido muito com os cientistas, com o pessoal da Marinha, do ProAntar, que entendem da logística, entendem do dia a dia da Estação Ferraz, do funcionamento. Então, a gente, nessa fase de projeto, conviveu muito com o olhar de outras pessoas, né, que já tinham estado lá, já tinham enfrentado problemas que a gente enfrentaria no canteiro de obras, por exemplo. E aí começa a construção, na China foi feita toda a pré-fabricação, industrialização, montagem. Final de 2016, a gente teve a chance de ir lá para Xangai para visitar o canteiro de pré-fabricação, então foi muito rico também, a experiência interessante de ver o edifício saindo do papel, né, num contexto cultural tão distinto, né, que é o da China, com a mão de obra e as tecnologias avançadas que eles tinham, né? Então, foi um aprendizado grande nesse período aí. E a gente só conseguiu, de fato, visitar o edifício quando ele estava quase pronto, que foi no final de 2019, e a gente foi convidado pela Marinha a fazer uma visita no canteiro e pôde fazer o deslocamento até lá e passamos um tempinho lá, bem curto, 2 dias só, mas que permitiram, fizeram com que a gente tivesse contato com aquele lugar, né, com aquela paisagem diferente que a gente conhece e com o edifício se materializando mesmo, né? Teria alguma coisa que depois que vocês estiveram lá, vocês teriam mudado? Como arquiteto, a gente tem uma questão que é assim, quando a gente desenha as coisas no papel, a gente coloca conhecimento no papel, né, fixa uma determinada solução, e muitas vezes no canteiro de obras essa solução ela é colocada à prova. O próprio processo de pensar a arquitetura é colocado em xeque quando a gente tem a execução, a materialização. Então, visitando lá, a gente percebeu alguns acertos e algumas coisas que poderiam melhorar, de fato. Um acerto foi a inserção do edifício na paisagem. Eu acho que a gente conseguiu acertar a escala daquilo na geografia daquele lugar. Isso foi algo que, desde a época do concurso, a gente tinha sido feliz assim na solução, tinha dado sorte em chegar naquela solução dos 2 blocos lineares, né, naquela praia da Península Keller. Então, isso é uma coisa que foi um acerto, assim. E uma coisa que realmente faltou tempo, e que se fosse hoje eu acho que a gente faria diferente, é pensar mais a espacialidade interna do edifício. No nível de detalhar certos elementos de mobiliário, de compor certos ambientes internos, eu acho que daria para melhorar bastante, sabe? As áreas de convívio são generosas, mas sempre tem algum detalhe ali que pode ser melhorado. A área de estar, a área de refeição das pessoas, ela tem, por exemplo, vista para o mar, né, para a Baía do Almirantado. Isso era uma intenção de projeto desde o início. Mas lá dentro, assim, acho que tem espaços que a gente poderia ter dedicado mais tempo. Se fosse agora, assim, a gente teria como dimensionar melhor, como desenhar melhor certos ambientes, certos elementos de mobiliário. Então, acho que hoje tem uma autocrítica nesse sentido. Daria para fazer melhor a parte interna mesmo. A dificuldade de não estar presente, né, de certa forma. Não sei se é isso, eu acho que é mais a correria da época do projeto mesmo, porque foi um tempo muito curto, esses primeiros 5 meses, para já entregar uma versão de projeto executivo que pudesse ser licitada, fizeram a gente acelerar o passo e colocar o olhar em questões que eram fundamentais, nas quais a gente não poderia errar. Não podia, por exemplo, errar na solução tecnológica da estrutura, na logística de montagem, né? O edifício tem que ser levado em partes, todo praticamente pronto da China, né? Então ele foi montado inteiro na China para testar, para treinar a mão de obra. Depois ele foi desmontado e colocado no porão do navio para levar
partes, né, em peças, Uhum. chegar lá no canteiro e montar. Então, isso não podia ter erro. A gente só tinha os meses de verão para fazer, eram espaços muito curtos, né? Acho que esse processo ali do primeiro semestre, do primeiro ano de projeto, foi muito consumido na energia de tentar acertar nisso, nas técnicas, nos sistemas, na logística. Então vocês procuraram trabalhar mais com a questão externa mesmo, de não só a aparência do edifício, como também as inovações necessárias para a prevenção de incêndio e outras questões pertinentes ao ambiente, né? Essas preocupações eram bem importantes desde a época do concurso, né? Questão de segurança contra incêndio, por exemplo, uma base antiga, né, que deixou de existir em 2012 por conta de um incêndio, né, de um acidente. Como tem esse fato na história do programa Antártico, isso era algo muito sensível. Pessoas pessoas percebiam a necessidade de segurança no edifício como algo muito fundamental, mais do que qualquer edifício que a gente projete numa cidade, né? Então, esse edifício fica muito isolado, num contexto inóspito, o clima não ajuda, né? Venta Uhum. muito, faz muito frio. Então, a sensação de segurança era algo importante. Não só para a prevenção de incêndio, mas também o edifício lidava com ventos muito fortes, com a possibilidade de abalo sísmico, né? Então, tem uma série de elementos importantes para se pensar e a gente tentou focar muito nisso também, né? Entre outras coisas, nesse início do processo. E termicamente ele ficou confortável? Ficou. Internamente, você tem uma temperatura ali de uns 21 graus, né, que é a temperatura de trabalho, que a gente chama nas áreas de permanência principais. Então, lá fora você pode ter menos 30 graus, tá? 30 negativo, vento de 100 km por hora, mas lá dentro você vai manter a temperatura constante em 21 graus. Dependendo da pessoa, ela consegue ficar até de camiseta, né? Nem precisa colocar a blusa dentro do prédio. Então, tem essas vantagens aí. Do ponto de vista tecnológico e da eficiência energética, o prédio funciona bem, né? Tem sistemas de geração de energia que começam a migrar para uma base de combustíveis não fósseis, né? Então, a gente já tem aerogeradores para aproveitar o vento, tem placas fotovoltaicas, né? Da E energia eles do sol. estão tendo bom resultado também, porque até conversei com glaciologista, o Jefferson Simões, e ele Sim, me falou um pouquinho sobre a importância desses novos meios, né, de produção energética, e eu até questionei ele sobre a eficiência, porque em uma palestra sua, que eu assisti, ela explica bem os detalhes do projeto e tudo, né? Lá você comentava que ainda não sabiam se iam dar o resultado que se esperava, qual ia ser realmente o aproveitamento disso, né? é. Não, e é verdade, porque a inauguração do edifício foi em janeiro do ano passado, né, em 20. E de lá para cá a gente não tem ainda a equipe, por conta da pandemia, né, o Operantar de 2020 para 2021 foi cancelado, tá? Então os cientistas não foram deslocados para lá. E a gente tem um grupo base da Marinha, que são 15 militares que dão manutenção no prédio, que ficam lá durante um ano. Então, a lotação do prédio máxima são 64 pessoas. Só que a gente passou com esse prédio com 15 pessoas durante esse primeiro ano de funcionamento. Agora, no final do ano, é que provavelmente o Proantar vai reativar o deslocamento dos cientistas, né, já com todo mundo vacinado, se for possível. E aí sim vai ser possível testar o real consumo energético do edifício, porque a maior parte do consumo é para aquecimento, né, para calefação. E quando a gente tem uma população reduzida, a gente consegue, por exemplo, como se fosse desligar a ala de laboratórios, né? Que é uma área que consome bastante energia e também calefação. Você consegue reduzir a potência da área dos laboratórios justamente para economizar energia naquele período em que os cientistas estão no Brasil e não estão lá fazendo a pesquisa, que é no inverno.
Então, no verão, quando você tem a lotação máxima, que são 64 pessoas, aí você coloca todos os sistemas e todos os setores em funcionamento. E aí é que a gente vai conseguir, de fato, medir, né, averiguar até a capacidade dos tanques de diesel que eles têm hoje para fazer o atendimento de geradores. Uhum. Uma parte da energia, a grande parte da energia ainda são geradores a diesel que fazem o abastecimento, né? 80% da matriz ainda é energia com base no diesel. Os outros 20% é que você consegue da fonte solar ou do vento. Eu queria saber um pouco mais sobre esses recursos de produção de energia. Foram estudados outros meios de produção sustentável ou apenas foi aplicado o que já é conhecido? Porque existem outras técnicas, né, que não são produzidas